A minha geração, inclusive, naquela época, era o Verstappen, era o Leclerc. Na pista, você tava lá correndo com ele. Bati a roda já, bati na curva mesmo com ele. Algum que você ficou amigo? Leclerc, lembra de mim, até porque eu dei torta na cara dele. 16, 17 anos você tá dirigindo um Fórmula. Uma Fórmula que estava chegando a 230 na reta. Um segundo pra uma pessoa normal é Tomar um segundo numa volta é muito. É bizarro. Mas e se o piloto der perda total no carro? Aí ele tem um grande problema. Vou te falar assim pra você, vamos correr de carro elétrico. Você já viu que hoje em dia fazem aquele balada que você vai com fone. Mas quando você tá sem fone, você fala, nossa, que merda. Me dividi um pouco nisso. É o backstage, né? Aos 13 anos de idade, ele tomou uma decisão que pouca gente teria coragem. Se mudou sozinho pra Europa com um único objetivo: chegar à Fórmula 1. Esse é Thiago Vivaco, que nas pistas de kart dividia curvas e até batia rodas com alguns dos maiores nomes da Fórmula 1 atual. Entre eles, ninguém menos que o tetracampeão mundial Max Verstappen, além de Charles Leclerc, Lando Norris e George Russell. Mas conforme ele foi subindo de categoria, veio também um choque de realidade. Hoje, ele é um dos principais nomes da Porsche Cup, uma das categorias mais competitivas do automobilismo nacional. E agora você vai conhecer o backstage de como realmente funciona o mercado bilionário do automobilismo e descobrir o que realmente acontece por trás da viseira de quem literalmente vive a mais de 200 km por hora. Cara, o que vai acontecer? Será que eu vou estar vivo? A Fórmula 2 não é 1 em 200, a Fórmula 2 é 2 milhões de euros. De euros. Sabe quanto que é pra entrar nessa brincadeira aí? Sejam bem-vindos a mais um Backstage, o podcast mais diferenciado do mundo. E hoje eu tô aqui com um amigo de longa data. Eu diria que acho que são uns 20 anos que a gente se conhece. Thiago Vivaco, tamo junto, meu rei. E aí, irmão? Beleza? 20 anos acho que não, acho que é desde, sei lá, quase creche, né? Então, a gente se conheceu o quê? Tinha 5, 6 anos? Quando a gente correu Não, quando a gente tava correndo de kart era 8. Porque, cara, acho que a gente começa ali quando é mirim, então é por aí, os 6. Então é como se estivesse fazendo creche. Mirim, cadete é creche. Então, pra galera ganhar contexto, a gente treinava de kart junto em, sei lá, 20 anos atrás. A gente treinava junto, fez algumas competições junto. Corremos juntos. Ali na Serra, na região serrana do Rio, em Guapimirim. Se eu não me engano, acho que Volta Redonda, talvez. Volta Redonda também. Mas aí eu não lembro se você também chegou a ir naquele que fizeram meio improvisado no Rio. Jacarepaguá? O Jacarepaguá, um kartódromo que fizeram. Sim. Então. Cheguei a correr algumas ali. Não tinha muito cartódromo, né? Exato. Improvisaram no autódromo. Isso. A gente vai entrar na tua história aí pra você contar, então acho que, contextualizado que a gente começa no kart, acho que tem o grande ponto que é, todo mundo tá no kart ali, existe uma parada de queremos seguir o automobilismo e principalmente Fórmula 1. Sim. E eu acho que as histórias começam ali, onde a gente viu várias pessoas que estavam com a gente na época, que é o desafio de para onde você tem que ir, para mostrar valor, para aparecer para o mercado. E é onde, sei lá, eu diria que 90% da galera que a gente conhece daquela época não seguiu o automobilismo. E você conseguiu seguir, então... O automobilismo no Rio, acho que na nossa época era muito difícil porque, né, a gente já tinha aquele problema de falta de praça, cartódromo, o autódromo mesmo estava com seus dias contados. Isso acaba que não fomenta o automobilismo ali, né? Até porque o Rio sempre teve grandes talentos, né? Ainda tem hoje, mas tem potencial de ter muito mais desde que seja bem desenvolvido. Então, cara, a gente quando começa no kart vai com aquele sonho, né? Da Fórmula 1, tudo, vislumbra, né? Depois, normal, no meio do caminho, cara, hoje para um piloto de Fórmula 1 chegar, são 22 vagas, digamos ali, você contra 1.000 pessoas, né? Mais de 1.000 pessoas, até 1 milhão mais, de pessoas, né? Imagina eu quando eu cheguei para fora, era eu mais uns 120 na minha categoria. Então, vamos contar aí um pouco desse passo, porque, por exemplo, eu parei ali, eu tinha acho que 14 anos, tava cansado que no Rio só tinha a pista lá, eu treinava sozinho, aí tinha que ir para fora, tem o lado de grana também, você tem que tentar juntar patrocínio para fazer essa temporada lá fora mesmo, que é o espaço para aparecer. E aí eu meio que saio do mundo ali e aí você seguiu. Então, o que foi esse teu plano para tentar continuar? Para onde você foi? Depois ali daquela fase, né, o kart mesmo, na nossa época, você sabe, a gente tinha que sair muito para ir para São Paulo, né? Exato. E fazer os nacionais que raramente era no Brasil, era no Rio de Janeiro. A maioria dos nacionais era em São Paulo, no também. Sul, no Centro-Oeste, né? Então, a gente já naturalmente, pilotos do Rio, já tinha tendência em não competir muito no Rio, ter que sair, né? Então eu naquela idade, eu já comecei a migrar para São Paulo, né? Para fazer as competições em São Paulo.
passei a fazer muita competição em São Paulo e deixei de fazer no Rio, porque se eu quisesse elevar o meu nível técnico, era São Paulo, né? Sim. São Paulo, de toda ali a formação, onde mais exige tecnicamente a melhora é São Paulo. Depois dali, chegou um ponto que eu ganhei campeonatos nacionais, né? Ganhei campeonatos paulistas aqui. Isso você tava com quantos anos? Só pra galera entender. Isso eu tava com 11, 12. Então, porque a galera vai escutando a história, parece que você já tá anos eu e tal. também vou acelerando muito. 11, 12 anos, tá. Com 11, 12 anos era mais ou menos ali o kartismo nacional que eu fiz. Quando eu cheguei com os 13, é um passo que não é muito fácil porque é um alto investimento e todos os pilotos dependem um pouco de patrocínio, né? O automobilismo é um esporte que tem um alto investimento, Sim. né? E também demanda uma alta dedicação. Eu, com 13 anos, eu comecei a migrar para fazer campeonatos fora do país, na Europa. Porque onde você quer se desenvolver depois de São Paulo, o kartismo, digamos assim, mundial, é na Europa, principalmente na Itália. Então, dali, com 13 anos, eu fui literalmente para a Europa morar. Sozinho? Sozinho. Eu tinha, na verdade, na época, como eu tinha dificuldade, às vezes, de pegar voo e tal, tinha uma pessoa que me acompanhava, que era o Felipe Braga. Ele até hoje está envolvido no kartismo lá na Europa. Ele adora kart. Acho que ele tem mais paixão do kart do que dos carros. Então, ele, assim, me acompanhou. Ele também não conhecia nada. Ele, praticamente, eu e ele, a gente foi... Descobrir lá. Vamos descobrir lá, né? E eu, desde os 13 até os meus 19, 18 anos, eu só fiz automobilismo na Europa, né? Formei com 13 anos quando cheguei no kart, dos 13 até os 15 eu fiz o kartismo europeu. E a minha geração, inclusive naquela época, era a geração que quando eu estava de júnior era o Verstappen, era o Leclerc. Bizarro. Que eu estava competindo ali junto, o Ocon, o Stroll. Você chegou a correr com eles? Eu corri porque eu era júnior. Então eles todos eram júnior também. Então a gente viveu, eu vivi os meus 3, 4 anos no kart. Eu vivi competindo contra eles no kart. Na pista, você estava lá correndo com eles. Bati a roda já, bati na curva mesmo com eles. Caralho, foda. Então já dividi, já fui companheiro de equipe de alguns, né? Que a gente, na verdade, as equipes lá não tem box, é tenda, né? Que vai e fica todos os pilotos na tenda. Então, já fui companheiro de alguns lá. Outros pilotos que também não estão na Fórmula 1, que estão em campeonatos como a WEC, também eu já competi. Então, praticamente quando eu vou, sei lá, em corridas da Fórmula 1 da WEC, todo mundo me conhece. Tirado. E isso me ajudou muito porque elevou muito o meu nível, né? Aquela geração ali que eu corria, para muitos na Europa, era uma geração muito forte. Né? Tinha o Russell, o Verstappen, Leclerc. Saiu uma nata boa ali. Fuoco, que corre algum que você ficou amigo ou não? Foi mais resenha de pista? Assim, amigo... Cara, o Leclerc é um cara que com certeza se eu encontro ele, a gente conversa. Ele lembra de mim, até porque eu dei torta na cara dele. Deu torta na cara dele? Era uma brincadeira. A gente estava numa brincadeira, uma vez numa competição de kart. Tinha um bolo, uma torta, não sei o que era, mas fedia, o negócio fedia. E ele ficava pegando e passando no rosto dos outros. Caralho. Cara, eu tava lá passando, acho que era limpando a corrente do kart, não sei o que ele fez, ele passou na minha orelha assim, mas ficou um cheiro. Aí eu peguei um pedaço e dei na cara dele assim. Caralho, que loucura. Cara, ele pegou a torta toda, jogou em mim depois. Os mecânicos ficavam loucos. Então, ele lembraria. E não só esse, depois quando eu fui para uma outra equipe, a equipe era praticamente uma equipe que ninguém não queria acreditar, né? Que era dentro da equipe era Stroll, Verstappen, o Mazepin, que correu de Fórmula 1 também, Aylot, que corre, se não me engano, de Indy, e o Tickton, que corre na Fórmula E. Tickton. Todos na mesma equipe? Todo mundo na mesma equipe. Só que nessa época eu era graduado e o Verstappen era graduado também e o resto corria de júnior. Você era acima deles? Cara, era cada coisa também. Assim... Foi um bom momento ali, né? Não Você morou 5 anos lá? Morei 5 anos. 5, 6 anos, né? Foi um bom momento que eu aprendi muito, mas também convivi muito ali, eu sozinho, né? Eu aprendi muito essa vivência, o solo, Se né? virar. A me virar,
Aprendi a falar italiano mesmo lá, eu não tinha estudado nada, aprendi a falar italiano. O inglês mesmo eu já conhecia, mas comecei a saber falar melhor vivendo lá, por incrível que pareça. Você pode se formar em, sei lá, se forma em 200 cursos de inglês no Brasil. Aí você chega lá fora, você gagueja. Eu aprendi... Na marra. Então... E depois do kart eu fui pros Fórmula. E mesmo assim com Fórmula ainda peguei essa galera. O Leclerc também, o Russell correu... Então explica a etapa. Tipo, você termina ali o kart... Termina o kart nacional, né? Migro pro kart europeu, que é onde o cara quer se desenvolver ao máximo, é ali. Do kart europeu fui pros Fórmula, carros, né? Aí você já anda em autódromo. Que aí eu ainda peguei... O que acontece? Quando os pilotos foram migrando pro monoposto, pros Fórmula, você tem muita categoria. Na minha época era Fórmula Renault, Fórmula 3. Então, por exemplo, Verstappen foi pra Fórmula 3. Eu fui pra Fórmula Renault. Leclerc, Fórmula Renault. Russell, Fórmula Renault. De Vries estava na Fórmula Renault. E acaba que a gente não se vê muito. Mas aí só me explica assim, tipo, qual que é a diferença entre para uma Fórmula Renault e uma Fórmula 3? O que dividia? Acontece? Na minha época, você não tem hoje o que tem os passinhos, as escadas bem formadas, que é a Fórmula 4, Fórmula Regional, que é um 3 entre um 4 e um 3, né? Fórmula 3 e Fórmula 2. Na minha época, você tinha um leque de categorias. Então, o piloto saia do kart, ele ia para a Fórmula Renault, que é o que seria a Fórmula 4 hoje, mas é um carro muito mais forte que o Fórmula 4. Então, o salto do kart para esse carro era muito grande. Era muito Como é que é essa transição? Tipo, você tava lá no kart e do nada te mete num Fórmula. Cara, o Fórmula você tem que aprender... Você... Não é que desaprende e aprende, mas você aprende muita coisa que você no kart não aprende. Então, você meio que desaprende e volta a aprender algumas coisas. Você tem toda uma técnica no carro que é diferente do kart. O kart ele ainda é uma pilotagem mais cadeira elétrica, né? E corporal também, né? Corporal. O Fórmula você é mais uma pilotagem certa, redonda. Você tem que respeitar a transição de peso do carro, porque o carro tem os amortecedores, o kart já não tem. Então você tem que respeitar um pouco essa transição. Os pontos, você tem que ser mais redondo. O kart permite você ser agressivo. Então, a maior transição que o piloto tem, às vezes, dificuldade é aprender os fundamentos um pouco do carro, que é diferente do kart. E pra gente no Fórmula Renault era um salto muito grande. Então, o que acontece? Muitos pilotos demoravam para se adaptar e alguns até conseguiam se adaptar. E para isso, alguns, né, eu também, na época, a gente fazia muito treino e quilometragem para poder se adaptar, porque não era tanto treino que você podia fazer também, porque você tem pouco tempo de Fórmula, e além de ter pouco tempo, o custo é alto também de investimento por Fórmula, né? Então você acaba que, cara, você limita muito o seu treino e tem que ser com boa qualidade. Então você faz pouca quilometragem. Isso era uma dificuldade que muitos pilotos tinham. O próprio Ocon, por exemplo, foi para a Fórmula Renault, cara, ficou 3 anos na Fórmula Renault. Tipo assim, o primeiro ano dele era... Ele, cara... Não conseguia andar. Não conseguia andar. O segundo ano ele já andou muito melhor. Né? Disputou título e tal. Agora, eu vou te dar por exemplo, Albon. O Albon, eu tava saindo do kart para ir para Fórmula Renault, ele tava na Fórmula Renault, o Albon e o Gasly. Cara, o Albon e o Gasly não andavam na frente na Fórmula Renault. Então, tipo assim, porque o cara tinha, realmente, a transição do kart para Fórmula Renault era uma... Você tinha que, cara, não era fácil. Sim. Né? Pô, mas irado escutar também o quanto você teve ali com os caras no começo ali. E aí você vê isso. Aí, cara, ele teve que perder 3 anos numa categoria Fórmula Renault para poder evoluir. Né? E assim, você vê, é um cara que tá na Fórmula 1, que muita gente admira, o cara faz um bom trabalho com a Williams e tal. Então, e mesmo assim você vê, tem dificuldade de adaptação. E o Fórmula 3 já era um carro com um passo muito maior do que o Fórmula Renault. Entendi, então é uma transição ainda mais porrada. Mais carga aerodinâmica, tudo. Era um carro já mais difícil porque você tinha que acreditar com o carro na curva. Era um carro muito mais rápido de curva que o Fórmula Renault. E caras como o Verstappen fizeram esse salto, que era um salto grande, né? Porque tanto que depois do Fórmula 3 ele foi pro Fórmula 1. Né? E assim, ele fez esse salto. Mas, claro, ele fez esse salto, mas ele fez treino, se desenvolveu e tal. Porque no final, cara, todo piloto ali sempre faz um treino para tentar se desenvolver. Claro que uns faz mais e outros faz menos. Então, o que acontece? Você tinha o Fórmula Renault, que era o salto depois do kart. A Fórmula 3 era o próximo, né? Que muita gente, às vezes, não fazia a Renault, fazia a 3. Depois da 3, você tinha 2 direções.
ou a Fórmula Renault 3.5, que era um carro parecido com o Fórmula 2, ou a GP2 na época, que é o Era a atual GP2, que é a Fórmula Fórmula 2. 2. É. Aham. E que muito piloto que estava na 3.5, depois dali, entrava melhor preparado para a Fórmula 1, Fórmula 1. inclusive. O Sainz nunca fez o Fórmula 2, o GP2 na época. Ele Aham. saiu do 3.5 para a Fórmula 1. Já pulou direto. Já pulou. E aí você, Magnussen, nessa época, então você foi pra Fórmula Renault, tava com essa galera, e aí você passou quanto tempo lá? Como é que foi o processo? na Fórmula Renault eu fiz 2 anos, 2014 e 2015. Você tava com quantos anos? 16, 17. Só pra galera entendendo que tipo, você É. tem 16, 17 anos e você tá dirigindo um Uma Fórmula. Fórmula que estava chegando a 230 na reta. Chegava em Bizarro, Monza a bizarro. 230 no limitador ainda. Aham. Caraca. Então, assim, você tinha muito opções de categoria. Hoje, o funil estreitou mais porque você não tem opções igual tinha na minha época. Então, o cara tem que ir para a Fórmula 4, depois tem que ir Fórmula para regional, não tem outra opção, depois o cara tem que ir para a Fórmula 3. Então, o funil apertou mais ainda. Né? Aham. E os pilotos estão se desenvolvendo muito mais. É claro, muito investimento entrando. Sim. E aí, por exemplo, essa é uma Fórmula Renault, não sei se você lembra de cabeça, mas o que é o investimento de poder fazer uma temporada de Fórmula Renault na época lá? Cara, vou te falar, na minha época, o Fórmula Renault, uma temporada do Fórmula Renault, acho que custava em torno de 220 a 250 mil euros. €1.000. Pra época ali. Na época de 2014, 15 ali. Vai ser. É difícil puxar mais ou menos, mas uns assim, arredonda mais treino e tal, 300 300 mil euros. mil euros. É, aí já era também uma barreira de corte, né? Tipo, você tem que Não, ou já conseguir era levantar esse patrocínio, Cara, ou ter uma já era família ali. uma grana muito alta que você depende de patrocínio. Sim. Né? Para muitos ali dependem. Então, E o Fórmula 3, que era o que o Verstappen andava o FIA, os carros eram feitos no túnel de vento, um usava motor Volkswagen, outro Mercedes e tal. Cara, era uma temporada com €1 milhão já. Caralho, que loucura. Porque eram carros que, Sim, claro, sim. a FIA que regulava aquele regulamento, cara, os caras passavam um carro, a Prema, que era a equipe que o Stroll andava e tal, que o pai tinha comprado, cara, passava carro em túnel de vento. Podia E aí fazer. já é um custo muito maior. O custo Sim. de desenvolvimento é muito maior. Então, depois do Fórmula Renault, você tinha uma outra categoria que era mais acessível, que era um Fórmula 3 também, igual o FIA, só que era mais acessível, o motor igual para todo. Não podia Aham. desenvolver muito em túnel de vento e tal. Que foi depois da Renault onde eu corria. Ah, então você foi fazer isso. Ainda fiz a Fórmula 3, só que não a FIA Fórmula 3, que era o investimento era muito maior. Cheguei a fazer teste e tal, mas, cara, precisava de uma grana muito E nessa alta. época você sente que, tipo, dependendo do talento, você já consegue ter o patrocínio pra. Cara, cobrir. até com talento você dependia de investimento, porque na Renault eu ganhei corrida, fiz pódio, fiquei em terceiro no campeonato. Quando eu chegava pro europeu, cara, eu chegava na corrida porque você tinha 3 campeonatos do Renault, o Sul Europeu, o Norte Europa e o Europeu. Aham. Eu fiquei em terceiro no Sul Europeu. Pô. E no Europeu, cara, eu ficava entre os 10 primeiros. Tipo assim, era entre os 10 primeiros de 30 carros, 40. Mas existe esse cenário de que, tipo, uma escuderia vê o piloto ali e cobre ele desde essa fase ou não? Você tem que chegar ainda um pouco mais pra frente. Não, as equipes... Na minha época, as equipes nem... Tinha equipes, a Lotus, né? Tinha os seus pilotos ali. Na época era a Lotus, Renault, né? Uhum. Tinha seus pilotos, tinha a academia de Ferrari, tinha a McLaren e tal, que já era meio envolvida com isso. Mas no final era um grande negócio, né? Para estar nessas academias também não é um cheque garantido de investimento. Entendi. Entendeu? E aí, como é que segue a tua história ali? Aí você foi... Depois da Fórmula Renault, eu fiz o campeonato da Fórmula 3, né? Que era um campeonato mais, digamos ali, low cost da Fórmula 3. E depois dali eu tinha oportunidade para correr de Fórmula 2, né? Que eu cheguei a fazer teste em Abu Dhabi e tudo. Caralho. Eu até andei bem no teste, mas, cara, chegava lá na hora, precisa de orçamento. Na época, eu acho que Fórmula eu 2. tinha conseguido, na época, acho que dava em torno de... Tinha conseguido levantar, acho que era 550, 600 mil euros, mas ainda faltava, tipo assim, metade. Caralho.
Que acho que era 1.200.000 de euros. Eu acho que eu lembro dessa época de você levantando essa... Eu tava... buscando gente. eu tava tentando e tal, até com projeto incentivado, tudo, mas realmente, na época já era um investimento alto. E hoje, a Fórmula 2 não é 1.200.000, a Fórmula 2 é 2 milhões. De euros. De euros. É muito mais. E aí, de novo, é só na Fórmula 1 que começa a ser lucrativo, você diria. Mais ou menos. O cara na Fórmula 2 você já não consegue... Na Fórmula 2, o cara, para ele ter talvez uma chance das equipes olharem, derem uma oportunidade para ele, o cara, ou ele tem que chegar e fazer esse segundo, ou ele tem que chegar e ganhar o campeonato. Entendi. O cara que faz 3 anos e ganha no terceiro, ou ele vai ter que colocar muita grana para entrar, Entendi. ou as equipes não vão dar muita prioridade para ele. Né? Um cara, por exemplo, o Gabriel, chegou na Fórmula 2, ganhou, mesmo assim, com certeza ele teve que colocar dinheiro para poder sentar. Pra chegar lá. Então foi nessa fase que você diria que foi o baque de tipo, você tentou levantar, não conseguiu. Aí eu vi que, cara, a minha realidade para tentar um dia a Fórmula 1, eu era, digamos ali, um mero mortal, né? Então, um mero mortal entre uns montes ali que não era deuses, né? Então, e eu comecei a migrar para os GTs. Né? Comecei a correr de GT4, né? Fiquei um ano e meio parado. E depois disso migrei para o GT4, né? Tive convite de uma equipe que era da Espanha, tudo. Foi meu primeiro contato, na verdade, com o GT, inclusive, que foi um McLaren GT4. Depois disso, eu segui um pouco ali a carreira do GT4, né? Me especializei nessa categoria. 2, 3 anos na categoria correndo europeu. Quando você decidiu isso, você já estava ali com quantos anos? Eu já estava por volta de uns 19, 20 anos. Você voltou da Europa ou não? Não, ainda tava lá. Ficou e lá? Tal. Eu voltei agora, tipo assim, depois pandemia, eu voltei da Europa para cá. E quando eu voltei, aí eu já voltei. Eu fiz umas corridas na Stock, né? 3 corridas na Stock, inclusive fiz até uma etapa no Rio do Galeão, quando a Stock tentou trazer para lá. E, cara, estoque também é um alto investimento necessário e as equipes são extremamente competitivas lá a ponto de você ter um pouco de dificuldade de achar as vagas boas. Né? Pra estar numa equipe boa, você estar numa equipe boa. É muito difícil. As equipes boas são poucas e geralmente as boas o cara tem um contrato fechado há anos. Né? Entendi. Então, da Stock eu acabei migrando depois dessas 3 corridas para a Porsche Cup. Eu comecei a fazer Endurance em 2023, né? E em 2024 eu já fiz parte do campeonato. Ao mesmo tempo eu corria para uma equipe na TCR, que é um outro campeonato sul-americano de turismo, só que tração dianteira. E me dividi um pouco nisso. É o backstage, né? Esses bastidores do box. 2024 eu estava correndo na TCR metade do campeonato da Porsche. E 2025 foi quando eu entrei 100% para o campeonato da Porsche Cup. Né? E desde então tudo tem dado certo. O ano passado a gente tinha muitas empresas importantes também envolvidas no campeonato. Ganhei corrida, fiz pódio, pole. Então comecei a me reachar no GT, né? Desde aquela minha mudança para o GT4, eu fazendo as escadinhas fui me reachando ali. Né? A gente vai entrar na brisa da Porsche Cup, mas assim, eu queria entender, nessa fase ali, quando você viu que não era Fórmula, aí você foi pro mundo do GT e tal. Ali, você diria que você já consegue viver do automobilismo? Ou você ainda tá meio que nessa escadinha de achar o espaço onde isso vai fazer sentido? Quando eu fiz a transição, né, é aquilo, você tem que meio que se provar. Se provar, né? E não é 1 ano, 2 que você consegue isso, você leva tempo, 2, 3 anos, para você começar talvez ter umas oportunidades. Graças a Deus, assim, quando eu entrei no GT4, eu consegui ir bem, e nos outros 2 anos seguintes eu tinha sempre convite de algumas equipes para correr, no GT4 em específico. Tipo assim, eu virei meio que... Mas ganhar esse convite é o quê? Tipo, tem um espaço aqui pra você, a gente quer você aqui. Às vezes é piloto empresário que tava chamando, que o cara ou é dono do carro, ou o cara tá
patrocinando, pagando o carro, porque o GT4 você corre dividindo pilotos. Entendi. Você tem troca de piloto. Troca de piloto. Então, o que acontece? Às vezes corre um cara, um piloto, digamos ali que é um piloto empresário. Na Europa a gente chama de piloto bronze. Que ele, às vezes, está procurando pilotos de alta qualidade para andar com ele, para fazer resultado, ajudar ele. Né? Então, depois que eu fiz essa transição no meu Caraca, é primeiro muito ano, louco pensar nessa dinâmica que funciona. essa dinâmica do GT é bem diferente do mundo da Fórmula 1. Né? Você tem credenciamento de piloto Silver, Platino, Ouro, Bronze. E no GT4 havia-se muita procura de piloto Silver, que era eu, né? Era o meu perfil de piloto Prata. E esses pilotos Bronze sempre procuram pilotos ali que ainda estão tentando se provar, trazer resultado para chamar para correr junto. Né? E foi assim, depois desse meu primeiro ano de GT4, os 2 anos seguintes, né? Aí corria convite de um, do outro ali, a gente fazia temporada, fazia resultado e tal. Só que o problema é que isso foi um pouco no meio da pandemia. Né? Então isso dificultou muitas coisas, por exemplo, de eu conseguir colocar minha carreira um pouco para frente. Até porque entrou a pandemia, as equipes meio que se fecharam, até mesmo montadoras que contratavam pilotos começou a tirar pilotos e enxugar, né? E aí eu fiquei, tipo assim, quando entrou um pouco esse turbilhão, eu fiquei sem muito espaço no GT4 e voltei pro Brasil. Para correr pro Brasil, né? Eu já estava tantos anos lá que, assim... A experiência que você tinha lá, você entendia que... já me adquiriu, né? Eu não via muito onde evoluir, a não ser que eu tivesse que ter, de repente, algum patrocinador forte, alguma coisa que eu conseguisse ter um acesso melhor. Né? Mas vou até te falar, vender assim, patrocínios na Europa, as empresas entenderem o valor do automobilismo na Europa é mais difícil do que tipo no Brasil. Caraca, sério? Eu ia imaginar que era o contrário. Eu vou te falar que para mim o que eu vejo o Brasil, ele é bem engajado com marketing, né? Publicidade, essas coisas. As empresas eu vejo que elas são muito mais engajadas assim. Faz sentido. Na Europa. Na Europa você só vai ver as grandes, né? As grandes que todo mundo conhece mesmo se não tiver uma propaganda. Né? Sim. Então, eu vejo que no Brasil até as pequenas empresas aqui têm esse engajamento de, marketing e tal, isso dá visualização, tudo. Então, é um apelo que parece que o pessoal tem mais. E eu voltei para cá para me reencontrar também um pouco nisso, né, cara? Tentar buscar patrocínio aqui no Brasil, as empresas parece que são mais abertas, né, a entender, e mirei um pouco a Stock, né? Você buscou a Stock, você viu que ali era onde você queria estar. A Stock ali era onde eu queria estar, era um campeonato de alto nível também, né? E só que o investimento era bem alto para estar nas melhores equipes. Entendi. Né? E aí você começa a fazer a conta, porque, cara, você também precisa viver disso, né? Se você trabalha para arrecadar, levantar patrocínio para uma equipe, onde, normal, a equipe ela tem seu lucro também, o piloto também precisa ter os custos para poder pagar, né? Porque senão também é a vida do piloto profissional. Sim. Né? E eu, cara, com muita dificuldade levantando, eu vi que isso era muito, tipo assim, dar soco em ponta de faca. Né? Foi aí que eu comecei a migrar para Porsche, vender e as coisas darem mais certo ainda. Mas o que você diria, então, que é essa diferença, por exemplo, da Stock e da Porsche? Eu sinto que lá atrás, pelo menos quando a gente correu de kart, tinha muito peso da Stock Car e tal. Falando de marketing, a marca que tinha Stock Car. E hoje eu sinto, sim, olhando mais de fora, que mudou para a nova geração e tal. A Porsche Cup tem mais esse apelo de marca. Acontece? Entendeu? Na nossa época, a Porsche Cup ainda era evento iniciando. Coisa que a Stock Car na nossa época já tinha, sei lá, 40, 30 anos. Né? Era já um campeonato consolidado. E, por exemplo, o Denner era um campeonato ainda novo que ele estava desenvolvendo. Mas que tem um grande potencial. Hoje já é bom, mas tem um potencial para ser melhor ainda. Então é normal que todos nós, pilotos, a gente sempre quer mirar o que a gente vê na vitrine. Igual você ir numa concessionária, cara, você quer comprar um Porsche, aí você olha, mas você não tem dinheiro, mas você vai ficar babando aquilo ali. Sim. Né?
Então é normal a gente naquela época vislumbrar a Fórmula 1 estoque porque era o que passava na TV e no final era a única categoria que existe ali. Existia alguma outra, mas a que você via na vitrine. Sim. E hoje não, hoje os tempos mudaram. Hoje você tem outras categorias que estão na vitrine ali páreo com a estoque, como por exemplo a Porsche Cup. É uma plataforma que, cara, entrega em questão de mídia tão bem quanto também a estoque. Em questão de público, cara, Interlagos também tem a tendência de sempre encher, né? A Porsche ela se protege um pouco também de correr em qualquer circuito, ela sempre quer ter uma praça que ela possa atender o tipo de público que ela quer mirar, né? Por isso que a gente geralmente não corre às vezes no Paraná, em circuitos, a gente sempre corre em circuitos tipo Interlagos, Velocitar, Goiânia, né? Brasília e Cuiabá ficando 100% pronto, com certeza, e ficando bom, vai ter corrida lá. Chapecó também é um outro circuito, então ela se preza um pouco nisso, né? E assim, ela, cara, hoje, se você pegar o histórico dela de, acho que foi 2008, quando ela foi criada, né? Que era a nossa época ali. Sim. Pra hoje, cara, é um evento que tá ali páreo com a estoque hoje. Sim. Muitos pilotos, inclusive, querem estar no evento aqui. Eu sinto que tem muito esse hype, assim, hoje. É o que eu te falei de marca. Mas então explica, tipo, pra galera o que é correr na Porsche Cup de uma forma simples. A galera, quem nunca assistiu Porsche Cup, por que ela assiste Fórmula 1 ou hoje tem esse... Subiu muito o hype com Drive to Survive, a nova geração voltou a assistir automobilismo. O que você diria que tem, tipo, na Porsche Cup que, tipo, cara, pra galera acompanhar e entender como funciona? Além de você ter, digamos assim, tira a corrida largada, né, bandeira verde. Você tem um evento, né, um backstage de um evento que é acessível para tipo assim, família e empresários, relacionamento de empresas, interligações de empresa. Eu, às vezes, vejo que, na verdade, acontece essa interligação de grandes empresas e grandes empresários, muito mais do que qualquer outra plataforma ali de automobilismo, pelo fato de você ter um nome envolvido que é a Porsche. Né? Você tem um nome de peso envolvido. Cara, o 911 é o carro mais vendido, esse de corrida, né? O carro mais vendido de corrida no mundo. Né? Você tem a mesma plataforma que a gente corre no Brasil, tem na América do Norte, tem na Alemanha, tem em Portugal, tem no Japão, tem na Austrália. É simplesmente a mesma plataforma, o carro é igual, sai tudo da Alemanha. Então você tem uma essência de marca consolidada, interlocução de negócios, a família também está presente. E a dinâmica das corridas é interessante. Por quê? Porque aqui você tem equipes, né? Eu tenho meu engenheiro, meu mecânico, né? O coach, tudo. Que a gente é uma equipe. Porém... Aqui a equipe, só pra galera entender, a de Fórmula 1, monogestão. Você tem as equipes de Fórmula 1... Isso, faz uma comparação. Você tem as equipes de Fórmula 1, você tem Alpine, Mercedes, Ferrari e tal. Cada um faz o seu trabalho no carro melhor para extrair o potencial máximo e ter o resultado. Não quer dizer que aqui não seja assim também, mas aqui a Porsche funciona como monogestão. É o quê? A Porsche, ela prepara os carros, o setup é um setup igual para todos, ou seja, você aproxima mais o nível, né, entre os pilotos. Você pode mudar só detalhe, a asa traseira, o ângulo da asa, as barras de rolagem do carro e só calibrar e acertar a calibragem. Mas, por exemplo, na Fórmula 1, os caras acertam cambagem, tudo, mapa de motor, design. Então você diria que a Porsche Cup também nivela mais os pilotos, ele procura nivelar para deixar o campeonato mais próximo. Sim. Né? E fora isso, você tem o lastro do sucesso. Quanto mais você sobe no ranking, na pontuação do campeonato, mais peso você vai recebendo. Então, mais difícil você andar na frente vai ficando. Eu não sabia disso. Tipo, você tá mais na frente, você recebe mais peso no carro. Tipo assim, ganhei, tô liderando o campeonato. Recebo 47 quilos a mais do que os outros. Caralho. Isso dificulta eu estar ali na ponta. Eu tenho que... Entendeu? Então eles fazem isso para balancear durante a temporada toda. Porque no final também é um show. Sim. Né? É um show para TV, para quem assiste, para público. Então, E aí, claro, tem o engenheiro, tem eu que a gente está trabalhando para ganhar a corrida, né?
Mas essa limitação de poder fazer as coisas é o que mais aproxima. Sim. Tanto que você vai no campeonato de endurance, que vem os pilotos da Stock aqui, do primeiro teve um treino uma classificação que foi do primeiro ao 25º no mesmo segundo. No mesmo segundo, dentro do mesmo E aí segundo. você tá falando de um autódromo de 6 km, que uma volta é 1 minuto e 40. Ou seja, todo mundo deu a volta dentro daquele mesmo No segundo. segundo, 25 carros. Aí era Rubinho, Nelsinho, Irado. toda a galera da história. Eu tava, acho que era oitavo. Eu tomava, acho que era oitavo, tomava 2 décimos, 0,250. Se eu melhorasse um, eu tinha subido 4 posições. Bizarro. É pra galera entender. É que é muito difícil a gente que nasceu no mundo do automobilismo entender o que é essa fração de segundo. Como tipo assim, como é diferente o regulamento e aproxima e, tipo assim, 1 segundo. Cara, 1 segundo pra uma pessoa normal é 1. Nossa, 1 segundo é coisa... pra gente é muita coisa. Tipo assim, Sim. tomar 1 segundo numa volta é muita coisa. Bizarro. É muita coisa. Isso mostra também o quão também cravado... Porque, tipo, no final do dia, o automobilismo é um humano ali dirigindo. E aí vocês e quem tá ali fazendo a volta consegue estar todo mundo cravando tão próximo a ponto de que, cara, cada um no teu carro tá chegando dentro daquele mesmo segundo na volta, entendeu? Às vezes acontece isso. Não, o cara tava tomando 2 segundos. Aí o pessoal olha assim, 2 segundos, 1, 2. 1, 2 é nada. Aí eu falo, não, é muita coisa. Pra uma pista longa, 1 minuto e pouco, é muita coisa. E só pra galera entender um pouco mais da Porsche Cup, por exemplo, esse ano, vai começar agora a temporada. Primeira etapa esse ano. E aí como é que são? Quantas corridas no ano? Quantos pilotos? A Porsche, ela, no calendário dela, ela tem 9 corridas. Em que 6 são sprint, ou seja, são corridas curtas e dupla. Rodadas duplas, no final de semana. Ou seja, por exemplo, sábado a gente tem a classificação que define o grid. E aí, para a classificação, a gente larga a primeira corrida no sábado. Aí você tem o primeiro, o segundo, todo mundo alinhadinho. Para a segunda corrida, você tem, digamos assim, eu ganhei a corrida. Aí eu vou no pódio, tem 3 bolinhas, 8, 7 ou 6. Eu vou lá e tiro a bolinha 7, ele vai inverter os 7 primeiros. Eu que terminei em primeiro, largo em 7º. Caraca, eu não sabia que tinha essa dinâmica então, toda. Você vê que o negócio da Porsche é também para ter um show, né? Para dar um entretenimento, né? Tipo aqueles shows americanos de luta que o pessoal faz lá. Então, ele também faz isso porque, cara, é essencial para público ter o show. Não só o cara largar, abrir 10 segundos e terminar a corrida. Mas isso é no modelo de sprint, então? No modelo de sprint, né? Você tem 2 corridas no final de semana e as corridas duram 25 minutos, ou seja, como se fosse um tiro de 100 metros de Olimpíada. Não é por volta, é por tempo. É por tempo. Todas as corridas são por tempo, até a Fórmula 1 é por tempo. Só que ela volta porque é uma estimativa. Caraca, eu não sabia disso. Até a Fórmula 1 ela tem uma janela máxima de tempo para ter a corrida. Ela não pode passar disso, entendeu? Ela tem um limite. Claro que, por exemplo, 71 voltas, mas quando é uma corrida que não teve safety car nem nada e termina a corrida, claro que faltaria muito tempo para essa janela, mas eles têm também a sua janela que eles têm que respeitar de tempo. Entendi. Que a corrida não pode passar de X tempo, entendeu? E todas as corridas sempre são assim. Então, na nossa, a gente tem 25 minutos mais uma volta. Então, largou, o relógio está contando. Bateu os 25 minutos, aí ele dá a placa de última volta, fecha a volta. Acabou. E essas são 6 etapas que funcionam nesse formato sprint, piloto único no carro. Depois você tem 3 corridas que são a endurance, onde 2 corridas são 3 horas de duração. Caraca. E uma são 4 ali de duração, 4 e pouquinho, né? E que nessas você divide com o piloto, ou seja, são 2 pilotos guiando, onde um piloto faz um momento da corrida ele guiando, tem a parada nos boxes, a troca de piloto e senta o outro piloto, né? E tem que ser igual? É dividido exatamente igual ou não? Tem um regulamento que ele limita um pouco, mas hoje em dia não. 2 carros pode ser, tipo assim, toda parada tem que trocar de piloto. Tá. Então a gente sempre programa as paradas, tem que trocar, é obrigatório trocar de piloto. Reabastece, pneus... Mas um piloto pode correr 70% da corrida e o outro 30%? Não.
Porque uma hora ele tem que parar para abastecer. Quando ele para para abastecer, ele tem que trocar. Tem que Entendi. trocar de piloto. E outra, você tem a janela de pit stop, em que, por exemplo, a Porsche ela dá a placa, abre na janela 15, você tem a janela verde aberta para você escolher quais voltas você vai querer parar. E essa janela é da 15 a 30. Entre essas duas, você pode escolher que volta você vai querer parar. Entendi. Então você tem toda uma estratégia, né? É questão de E vai da onde- largar. mas aí da onde surge esse outro piloto? Porque, tipo, eu tô entendendo que vocês fizeram as sprints individual, pontuando E e... a Endurance é um outro campeonato. Ah, são 2 campeonatos separados rolando ao mesmo tempo. São dois Entendi. campeonatos separados, tem a Sprint e a Endurance. E a Endurance, geralmente, cara, você divide ou com um piloto de uma categoria, né, tipo uma Sport, porque você tem subclasses, né? Sport e Rookie, você pode correr a convite de um piloto Rookie, ao convite de um piloto que já é mediano ali, de nível intermediário, ou mesmo até correr na principal, que é a carreira, que aí é com a plaquinha branca, né? A plaquinha branca são um pessoal que é mais nível técnico alto. Mas aí corre todo mundo na mesma pista. Na mesma pista, as É corridas... só a classificação que muda, pra galera entender. É só a classificação do carro. Né? Até Exato. porque, por exemplo, você corre contra caras que estão correndo com pilotos que são Rookie, mas que os caras correm na Stock Car. Entendeu? Explica só pra até galera os pilotos entender. Tipo, um profissionais Hulk, vendem. ele é o quê? Que categoria é essa? O que acontece? Na Porsche, você tem subclasses na categoria que eu corro. Você tem a Porsche Carrera Cup, o 992, e depois você tem subclasses, onde a placa branca, você tem placa branca, placa azul e placa verde. Você consegue ver. A placa branca é quando são pilotos de mais alto nível técnico, experiente, que já fizeram resultado, ganharam corrida, que são os pilotos que ele pontua só fazendo o resultado. Né? Tipo assim, ele fez 10º, ele vai pontuar o resultado geral de 10º. Sim. Pode ter 10 pilotos carreira, mas, tipo assim, se ele chegou em 10º, mas na carreira ele era 3º, ele vai pontuar como 10º na geral. Depois disso, você tem a placa azul, que são os pilotos esporte, que é como se fossem pilotos com nível intermediário. Alguns ex-pilotos que voltaram a correr, né, que estão muitos anos parados, já têm uma idade, outros que estão se desenvolvendo, acabaram de subir para esporte, que ali dentro deles você tem um campeonatinho deles ali, esporte. Entre eles o nível. Eles criam essas subclasses para juntar o nível dos pilotos ali. Depois da esporte você tem a Rookie. É quando o cara tem, geralmente, quase zero de quilometragem, experiência e tal. Você hoje pode entrar na Porsche Cup sem ter dirigido outros... Existe a possibilidade, sim, de andar. O Denner, inclusive, tem outras categorias dentro da Porsche Cup, onde o piloto, por exemplo, que nunca correu, pode fazer para ele aprender a ser um dia um piloto e estar nesse aqui que é o principal 992. Cara, teve pilotos ano passado, a Letícia Buffoni, o Musi correndo. Eles corriam essas categorias, que desenvolvia eles um aprendizado para eles poderem... Mas eles estão correndo na pista junto com vocês? Não, eles correm separado entre eles ali. É uma corrida que rola antes, então? Ou não? Tem nada a ver? Geralmente antes... geralmente é pela manhã, mais cedo. Lucas Luco também correu, era essa categoria? Também. Quem que você lembra que tava na... Caio Castro Caio corre, Castro. mas ele Não, já Caio tá Castro, acima, né? Ele já tá acima, ele tá na Challenge. É um carro mais antigo e que a galera já mais experiente. Aqui corria o Musi, acho que era o Musi e a Buffoni, era a Trophy, que o carro era bem limitadinho de potência, né? Tipo, os engenheiros tinham todo Mas um então, mas aí no cuidado dia ali. que você vem correr, essa corrida rola antes? Ou como é que é? Você, por exemplo, tem a nossa que é a principal, seria a principal, né? A carreira. Você tem a Challenge, que é um carro antigo, é uma versão antes dessa, que é o 991, que corre o pessoal da Challenge, que, claro, o pessoal que corre ali tem que... Não, tipo assim, eu que sou carreiro, eu não posso correr lá, né, porque eu já tenho um nível de experiência. É um pessoal já meio que intermediário, um dia querendo migrar para o 992. Sim. E que o custo para ele aprender é bem mais baixo do que ele tentar aprender no 992, onde é um carro mais rápido do que o dele. E depois da Challenge você tem a Trophy, que a Trophy é onde insere a Letícia, que são pessoas que nunca andaram de carro de corrida na vida.
né? Que o cara passa a estar ali para ele entender os fundamentos e ele corre entre eles ali, todo mundo que ainda tá aprendendo os Você fundamentos. sabe quanto que é pra entrar nessa brincadeira aí? Cara, Tô fazendo pra meus correr, cálculos aqui. pode fazer. Olha, eu vou te falar, eu acho que para correr a challenge, eu acho que com uns 800 você faz ali. 800 700. mil reais. É, no resto. Seu caminho, aí você também consegue captar patrocínio. Consegue tal. captar, relacionar patrocínio, inserir. Acho que se der uma negociada em forma de pagamento também, os caras, dependendo, faz. E você, cara, tem ali o pessoal do seu nível ali que você ainda está se desenvolvendo. Maneiro. E é um carro que custa bem menos do que o 992. E nessa corrida você precisa entrar pro campeonato, pagar os 800 mil, ou você consegue correr tipo uma corrida independente? Eu acho que dá para correr esporadicamente. Isso depende da categoria, se ela tem disponibilidade no carro, né? Porque eu vi alguma coisa porque, que o por Pablo exemplo, Marçal correu, não sei se era O Porsche. Massal chegou a correr, eu acho, muito tempo. Eu acho que ele chegou a correr, mas É? eu acho que ele só fez uma corrida. Uma corrida, é por isso É. que eu tô perguntando. Eu acho, tipo assim, tem que só ver a disponibilidade do carro. Por exemplo, a 992, que é a principal, não tem mais carro, esgotou. O grid Entendi. tá lotado. Quantos no grid? Acho que são 37 carros. Eu vi a largada do teu aqui em Interlagos muito aquela carro. vez, Então, carro pra E cacete. esse ano aumentou mais o número de carros. Então, tipo assim, tem piloto que quer estar e não tem mais carro disponível. Mas aí você diria que é uma largada meio loteria? Porque assim, eu lembro da gente do kart, tipo, era meio kamikaze. Não, o carro é diferente. É Você não tem diferente. como ser tão... Tem uns Tão caras que são maluco. meio kamikaze, normal, mas não dá, porque, cara, não é... Não é igual o kart, você não tem o contato. Esse carro, por mais que é turismo, é GT, aceita um pouco o contato, mas, cara, qualquer contato a mais já entorta a roda, já desalinha, você já quebra um que a gente chama ali na frente, ali essa parte de trás do carro, bigode. Você já perde o bigode do carro, já não tem mais downforce no carro. Ele não é um carro que você Entendi, pode a fazer galera igual vai kart. Com calma. Tipo, por exemplo, tu na tua corrida, você bate o carro. Eu sei que vai depender do dano, mas o que é um custo que você vai ter a mais pra arrumar o carro? Cara, é que depende, né? Os carros têm seguro também. Você então, paga um seguro pra tem. cobrir acidente. Os carros têm seguro para cobrir acidente, você tem uma franquia, tudo. Então, geralmente, uma corrida minha normal ali, acaba que tem que fazer uns reparozinhos de fundo do carro ali, flapzinho que às vezes quebra e tal. Coisa pega zebra, acontece isso, é normal. E aí acaba que, cara, eu sempre tenho que ter uma previsão no orçamento quando eu tenho isso. Você faz o pacote do ano. Eu fecho com a Porsche isso. Claro que, pô, não é 1 milhão, não é um pacote estratosférico, né? Mas tem que ter uma previsão É uma disso. gordura para caso tenha esses danos, você não... Sempre tem que ter um pouco. Mas e se der um PT? Todo piloto que vende, ele tem um espaço assim. Sempre faz Entendi. isso. Mas e se o piloto der perda total no carro? Aí ele tem um grande problema. É bom ele se comprometer em não fazer isso. Então, é uma pergunta Porque, meio por burra. exemplo, cara, minha margem não é pra botar, tipo assim, é como se fosse você entrar numa empresa, num negócio de risco. Basicamente, a minha situação é essa, tipo assim, eu tenho um negócio que para mim é um alto risco. Você tá ali correndo. Eu posso ter meu ganho, mas eu tô cobrindo um alto risco, porque, por exemplo, Entendi. não posso colocar também, tipo assim, um orçamento para cobrir uma Perda total? uma perda total do carro, porque senão encarece isso. Mas então, aí é uma pergunta burra, mas é bom porque tem gente que às vezes não sabe. Tipo, você tá na Porsche Cup. De quem é esse carro? Esse carro aqui, ele é próprio da Porsche. Da Porsche. Mas você também pode ter a opção de comprar e adquirir o carro. Entendi. A Porsche também faz isso. Tem muita gente que compra para correr, né? Tem muita gente que compra para alugar o carro. Entendi. Isso acontece de vários formatos, né? No caso, um carro desse, a gente está falando de um carro que custa uns 270 mil dólares, aí zero, acredito Entendi. eu hoje. E aí, até pegando esse valor, qual que é a diferença do teu carro aqui? O que tem de modificação se tivesse na rua? Cara, primeiramente sistema de freio, amortecedores, conjunto pacote aerodinâmico.
todo esse carro ele não é lata, né? Se você pegar ele é uma fibra, não é fibra, mas é carbono. Tem uma outra fibra hoje que inclusive usam muito interessante que reduz o custo da fibra de carbono, que é inclusive a base de cannabis, uma coisa assim. Caraca. É uma coisa que as montadoras estão tudo usando hoje. Ela é meio amarelada, dourada. Acho que eu já vi, tipo, esse material. Tem. Os carros de rua estão começando a usar. Ele tem todo um preparo, né, para deixar ele mais leve. A célula de combustível é uma célula mais reforçada do que o carro de rua. Se você abrir na frente, ele não tem forração de mala. Ele é um carro, tipo assim, pelado, só tem um assento. Então, mas o motor, ele é um motor de rua, né? Claro que você só tem um ajuste de mapa para a corrida, Sim. que por incrível que pareça é menos do que o de rua. Caralho, sério? Porque, cara, se um cara pega um carro daquele de rua ali e ele esgoela no autódromo, o carro não aguenta. Entendi. O carro não aguenta. Não tá preparado pra isso. Não, mesmo preparado, não aguenta. Então, os carros de corrida, eles têm uma preparação, mas eles também têm Segura ali. Segurada, porque senão... Tá. Entendeu? E aí eu tenho uma dúvida, assim, que eu achei maneiro escutar o teu lado de quão é equiparável a Porsche Cup. Mas então o que você diria que é o grande diferencial para ser um bom piloto na Porsche Cup, né? Que é também a diferença entre um piloto que ganha uma corrida, mas o piloto campeão. Tipo, o que você entende? Cara, um piloto campeão. Eu acho que vai um pouco fora da Porsche Cup também. Acho que vai uma dedicação, um foco maior, né? Para o cara ter esse diferencial, ter a possibilidade ou ser campeão. É uma essência que, por exemplo, eu aprendi isso no kart na Europa. É uma essência que não é só sentar e guiar e correr, porque não vai dar certo isso. É uma essência de você poder saber trabalhar com o teu engenheiro até 9 horas da noite, o que tu precisa melhorar? 2 décimos. Não estamos falando de 1 segundo, 2, 2 décimos. É você saber ter o feeling dos detalhes de onde você tem que melhorar. E dedicação, às vezes, mais fora do carro do que dentro. Pista. Né? Em preparo físico, cara, onde é que eu posso melhorar eu mentalmente, né? Mentalmente conta muito, né? Porque hoje o automobilismo, ele tem a sua parte física, mas o mental, ele fala hoje muito, muito. Porque, cara, você pega hoje, tipo, caras hoje que já estão numa idade, cara, o Rubinho, tipo, né? O Rubinho, cara, já tá numa idade que, claro, ele corre na estoque, ele ainda consegue correr tudo, o cara aguenta fisicamente, mas pra mim eu acho que o psicológico dele fala mais do que o corpo, sabe? Tipo assim, sim. É a impressão que eu o Alonso também na Fórmula 1 é um dinossauro. É isso. Né? É a cabeça que tá ganhando ali. A cabeça do cara também fala muito ali, né? Você diria que, se a gente tivesse que botar numa balança de percentual, quanto por cento é cabeça e quanto por cento é preparo físico? Você acha que o mental é maior? Dependendo do carro, porque depende também do carro. Entendi. Fórmula 2, essas coisas, tem que ter um preparo físico afinado. Porrada. Indy tem que ter um preparo físico afinado. Mas eu colocaria talvez 60-40. 60 físico, 40 mental. Isso você tá falando de Porsche Cup ou de automobilismo em geral? Acho que é automobilismo. Né? É interessante. Hoje você tem que ter o conjunto completo. Não é só físico. É a força que você tem. Também tem que ter do mental para poder não só para você poder ter aquela concentração, mas você também todo dia botar na sua cabeça, tipo assim, eu preciso me superar. Sim. Não, então eu queria entrar mais nesse lado do mindset. Tipo, a gente conversando aqui, você falou do lado de empresário até lá fora, a gente tá vendo a Porsche Cup, então você já conectou com bastante gente nesse cenário. E aí, por exemplo, eu sinto que tem pontos em comum, mas você vai saber dizer melhor. Tipo, você sentar do lado de um empresário. O que você, como piloto, tem muito parecido com um cara que você viu ali que é um empresário de sucesso? Cara, acho que tomada de decisão hoje na parte empresarial tem que ser muito rápido, porque o mundo é dinâmico demais, né? Principalmente dependendo do ramo que você tá, cara, as coisas têm que ser para ontem. Então a tomada de decisão tem que ser muito rápido, o raciocínio tem que ser rápido, né? Sim. E muitas das vezes a parte do pessoal empresário ali trabalha, né? Algumas pessoas trabalham um pouco emocional, no emocional.
E às vezes você tem que ter uma frieza em algumas decisões empresariais, né? Que você, tipo assim, às vezes a decisão, tu tá vendo alguma coisa na frente, você tem que manter aquele objetivo na frente. E não dependendo, e não vendo o que tá acontecendo agora, né? E isso foi uma das coisas que eu, inclusive, aprendi muito vendo, né, essa diferença aí que parece que é muito do automobilismo com o meu pai. Isso é maneiro. Meu pai que trabalha na empresa e tal, até hoje, tipo assim, ele quando fala algumas situações lá da empresa, eu dou uma resposta pra ele, ele olha pra mim e pensa, não pensei. Porque o meu raciocínio, ele não tem a experiência que ele tem, Sim. mas o meu raciocínio pra fazer a leitura e talvez tomar uma decisão é mais rápido pelo fato de eu vir do automobilismo, que é um esporte que fração de segundo pra tomar decisão. segundo, né? Então, eu acho que eu pegaria essas partes como principal, sabe? Sim. Cara, muito irado. Eu queria agora fazer um minigame de... A gente tá falando de reflexo rápido, a volta rápida. De eu perguntar umas paradas pra você e você responder rápido, que a primeira coisa vem na sua cabeça. Então eu perguntaria, uma pista. Monza. Um ídolo. Porra, você me quebrou, cara. Claro. Vai vir o clássico, mas... Vai vir um claro. Cara, Piquet e Senna. Piquet e Senna. Um carro. Porsche, vai. É só porque a gente tá aqui? Não. É que realmente é um carro que eu às vezes babo na vitrine. Tá, boa. Um medo. Isso é profundo. Não ir bem. Não ir bem. Então, uma derrota. Uma derrota que aconteceu... O que uma derrota vem na sua cabeça? Frustração? E vitória? Alívio. Bom, então já pegando esse gancho, eu diria, o que foi uma corrida que foi a mais marcante pra você? Porque... A mais marcante foi Monza de Fórmula Renault em 2015, onde inclusive eu ganhei de pilotos hoje que estão em grandes categorias, né? O Aitken, que já andou de Williams lá, anda de Cadillac. Então, eu colocaria Monza de Fórmula Renault em 2015. Eu vim de um ano de 2014 muito ruim, onde até mesmo minha cabeça, eu fiquei bem fraco de cabeça em 2014. E trabalhei muito esse mental. Então, acho que a maior vitória minha eu colocaria Monza, Fórmula Renault mesmo. Cara, que irado. E aí, pegando esse lado também, o que seria uma corrida assim, que aconteceu alguma coisa que você não... Se pudesse voltar nessa corrida, você teria feito diferente? Se eu pudesse... Mundial de Kart Zoeira 2012. Quando eu tinha eu tinha um bom equipamento, eu tava andando com o Dino Chiesa. O Dino tinha sido preparador do Hamilton, né? E do Rosberg. Eu tinha um grande equipamento, acho que a minha maior arrependimento, né? Foi eu ter tentado uma ultrapassagem onde eu sabia que eu poderia ter tirado o pé e possivelmente ter terminado entre os 5 do mundo ali no Mundial de Kart, né? Pode, eu não sei, até porque tinha uma outra marca de motor que estava muito bem. E eu larguei bem tudo, eu estava acho que em 7º, 8º, e eu tentei forçar uma ultrapassagem num cara que eu poderia não ter forçado, ia acabar passando ele mais na frente. Por pura, às vezes, confiança, excesso de confiança, eu bati, tortei o kart e fiquei fora da corrida. É foda, é o detalhezinho que ia mudar toda a história. Esse eu acho que pra mim eu poderia ali ter tirado um 5º lugar, talvez até um pódio possível. Acho que o Verstappen terminou em 2º nesse Mundial. Leclerc acho que foi 4º, 5º. Então, você ia parar logo atrás. E eu no warm-up, antes da final do Mundial, eu tinha feito... acho que 2º, 3º no warm-up, né, na frente desses caras todos. Então, a gente estava bem redondo com o kart, tudo funcionando certo. Então, acho que eu colocaria isso. Muito louco, porque isso podia ter mudado a história toda, né? Eu poderia ter dito, né? Eu já tinha feito outros mundiais, terminei em 12º na frente do Russell, desses caras já. Mas esse mundial, acho que pra mim é uma coisa que eu acho que... Pegou. Hoje não, porque... Não, faz parte aconteceu, da história, aconteceu já a história, mas de repente um crédito pra voltar no tempo. Acho que eu falaria pra eu lá pra não fazer aquela cagada. Tá, e aí eu vou agora pra uma pergunta polêmica, meu amigo. A gente tá vendo aí Fórmula E, carros elétricos, Porsche também, Taycanzinha. O
que você pensa de um mundo onde daqui a pouco talvez se falasse para você, vamos correr de carro elétrico? O que você... Acho que o Qual carro a sua elétrico, opinião? assim, eu já andei em alguns, o torque realmente é impressionante, a potência Porrada, instantânea, né? É impressionante, são carros extremamente rápidos. Mas eu tenho as minhas dúvidas se talvez digamos, o combustível elétrico vai ser a solução para o futuro. Né? Eu vejo que, por exemplo, o Mundial da Porsche Super Cup, ela está usando um combustível sintético, onde parece que é feito no Chile, alguma coisa assim, é um combustível que não depende do petróleo. A base parece de CO2, água. Exato. E eu tenho, às vezes, essa minha dúvida do elétrico, se é a solução ou é um retardante ali até acharem uma solução definitiva. Mas eu acho que é uma categoria muito interessante, né? Talvez não a Fórmula E, mas o que hoje vem dos carros de rua, por exemplo, o Taycan, cara, acho que pra mim eu teria um carro elétrico, né? Principalmente um Taycan, pelo que tem de torque. Então, eu acho interessante, né? Mas tem muito a evoluir e eu tenho minhas dúvidas se é a solução definitiva para o futuro. Mas tirando a equação solução, pensando você na pista, você sente que tem uma perda muito grande por não ser um... É normal, a emoção tá no barulho também, né? É igual você querer assistir um show sem barulho, né? Tipo assim, você já viu que hoje em dia fazem aquele balada que você vai com fone. Mas quando você tá sem fone, você fala, nossa, que merda. O que tá acontecendo? Você tem um pouco essa sensação. Eu já fui ver a corrida da Fórmula E, você vê o pneu cantando, é um pouco estranho. Mas no final, ainda existe a essência da corrida, da competição. Eu acho que é tudo questão do pessoal se adaptar, né? Tem muita coisa que hoje em dia a gente vê, que se a gente tivesse há 10 anos atrás, a gente ia ver e vai falar, nossa, que negócio feio, nunca vou comprar um negócio desse na vida. O próprio Halo da Fórmula 1 foi uma das coisas que mais bateram na época e salvou gente pra cacete. Exato. Então, eu acho que também é uma questão da população se adaptar. E ela sempre se adaptou. Uma época a gente usava um Nokia, quando veio o iPhone, nossa, um negócio que não tem botão, o que eu vou fazer? Hoje é o celular que acho que mais vende no mundo, todo mundo quer ter. Toda hora que lança o último, todo mundo quer ter. Sim. E aí, cara, tem uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo aqui, que é pedir o gráfico pizza da renda, que é tipo assim, entender quanto por cento vem de cada área. Só que isso funciona muito pra, tipo, sei lá, influenciador, que ganha de marca, AdSense, já perguntei pra galera da música. Tá. E eu acho que o piloto é um pouco difícil, fica meio claro que é tipo patrocínio. Mas... meio... E tentar entender esse variável, mundo. Né? Exato. Como é que é? Tipo, você define um ganho fixo quando você faz o projeto do ano, é como se fosse um salário. Como é que funciona esse jogo financeiro? Quando eu monto um projeto, eu sempre coloco, né, primeiro os custos, né, eu preciso entender qual é o número sem as margens do imposto, porque eu ainda pago o imposto, né, eu tenho que fazer emissão de nota, tudo, então eu pago ainda o imposto disso. Então primeiro eu pego para entender os custos da operação da Porsche, né, para botar o carro na pista, tudo, os custos logísticos, né? E tudo isso, e eu sempre adiciono a minha margem ali que, cara, não é uma margem também significativa tão grande assim. Até porque eu tento vender bem e entregar bem do que também ter uma margem. Eu acho que o trabalho meu é um pouco esse, né? O primeiro, eu tento fazer uma venda boa para depois, um pouco na frente, colher os frutos. Então, geralmente, eu fatio, você vê assim, pego o carro em 4 pedaços, né? Onde cada pedaço eu destino, tipo assim, esse pedaço aqui que eu vender vai ser logístico, esse pedaço aqui é para operacionalizar o carro, esse pedaço aqui é o meu ganho, né? Então, geralmente, por exemplo, os espaços maiores é para operacionalizar o carro, o aluguel, tudo, pagar os custos para o patrocinador. Essa operação você diria que é quanto por cento? Eu diria que vai dar uns 80 e pouquinho por cento, ali, uns 85% do carro, né? Se eu botar, tipo assim, tem que entregar camarote para o patrocinador, credenciamento, produção de uniforme, macacão, Então, peraí, você levando o patrocínio, mas aí você, por exemplo, o camarote te custa dinheiro para... eu tenho que fazer toda essa entrega, eu já incluo isso na entrega. Entendi. Então tipo assim,
tem 3 partes do carro, 85% é tudo pensado só para isso. Para entregar o pacote do ano. Para as entregas, produção de imagem, camarote, passes, querendo ou não, tem aluguel do carro, para adesivar o carro, Adesivo. produção de macacão, tudo. Volta na pista, né, de treino, tem esse custo. Tem alguns opcionais, né, mas isso vai encarecendo muito. Então eu tento sempre ver o que eu consigo vender por um preço bom também e fazer uma boa entrega. Então 85% bota ali, sei lá, fraciona o carro que 85% é dedicado só para o operacional. E a outra parte cara, boto logística, uma parte do ganho e o risco do acidente. Entendi, é uma gordurinha. Dependendo do acidente, eu ainda tenho uma perda do meu ganho. Entendi. Então, tipo assim, é aquilo que eu te falei. É uma operação de risco. Não, pra cacete. Não é muito, não é muito cacete. operação segura. Então... Sim, é muito louco pensar que tipo, você está levantando um projeto que você economiza, de certa forma, por exemplo, o seu treino. Você tem que criar uma balança entre o quanto eu preciso performar, o quanto eu quero gastar, porque se eu botar tudo que eu acho que é o ideal, eu também não consigo levantar. Eu tenho dificuldade para vender. Exato. E aí eu também tenho que ter a gordura aqui, porque senão eu quebro o ano se eu bater o carro. Logístico, viagem, hotel. Pra você viver. Cara, passar uma passagem aérea para correr em Portugal e na França, cada uma vai ser R$6.500. Então, isso já está previsto no teu budget. Isso já vai previsto no budget do ano. E aí depois eu tenho a parte minha do ganho, que, cara, se eu bater muito, eu perco essa parte ainda. Tipo assim, eu tenho esse risco. Sabe? É realmente investimento de risco. É um investimento de risco. Dobro, né? Tipo, na pista. Por exemplo, sei lá, pro dono desse. O cara que deve ser dono desse carro, ele tá ganhando aluguel. Então o aluguel dele tá seguro. E ele tem um seguro também, provavelmente. Ele tem um seguro. Então, tipo assim, mas pra mim, né, muitas pessoas às vezes veem e falam assim: é piloto, tem dinheiro e não sei o quê. Pô, não sei o que, o cara tem dinheiro, pode bater à vontade. Mais ou menos. Eu tô sentado no carro. Maneiro escutar isso. Eu tô sentado ali no carro ali, mas não... Sim. É uma operação de risco ali. Eu abraço um risco que eu acho que se eu falar para às vezes um cara na rua, você quer estar no meu lugar? Então senta lá e tenta não... E ver a continha no largar final do com mês. 47 ali e não tocar em alguém. Agora eu entendi quanto também tá mais em xeque nessa largada, tem né? Cheque, Tipo, não é igual no kart que a gente era meio porra louca criança. Bateu, é plástico, não sei o que, não tem problema. Você tá largando, é o peso da largada de ir bem, mas ao mesmo tempo de também não perder a linha Pô, pelo amor de Deus, não vem alguém me exploda na primeira curva. Caraca, que loucura. Então, é o que eu falo, é um pouco de risco, né? Porque, é claro, eu tenho que preocupar na operação do carro. Sim. Né? E aí, uma pergunta assim, como é que você tá vendo o automobilismo brasileiro? Tipo, a gente veio de uma época que eu acho que a gente entrou quando a gente tinha uma referência foda do histórico do que aconteceu. Eu sinto que a gente entrou depois num buraco negro para as novas gerações, para as pessoas verem, e hoje tá começando a dar um cheirinho de esperança. O automobilismo brasileiro, né? Agora a gente tem o Gabriel ali, que... acho que até o momento é uma das melhores ali que a gente pode colocar a esperança pelo fato dele ter ganhado 2 categorias no primeiro ano. Não é qualquer um. E tem novos nomes surgindo, né? Tem o Drogovic, que tá lá perto, e tem o Rafael Câmara. O Câmara, né? Que também ganhou a Fórmula 3 no primeiro ano. Então, assim, o que acontece? Você está tendo muito piloto, inclusive, bem preparado chegando nessas categorias. Então, eu acho que o funil e a competitividade está aumentando mais ainda. Né? Antigamente, você tinha muito assim, o cara performava, andava bem, mas vinha um outro cara com cheque e garantia o assento. Hoje tem outros quesitos em jogo, porque o funil realmente está apertando, o nível de competitividade está apertando. Na nossa época, a gente, né, veio do histórico dos grandes pilotos, ainda pegou um pouco ali o Rubinho, o Massa, Sim, né? a gente assistiu eles correndo ainda. Né, o Nelsinho. Você via e depois você teve um buraco. E para mim esse buraco, eu acho que não foi a falta de investimento, até porque tem muitas empresas que se quisessem estar realmente de cabeça envolvida no automobilismo, podem estar, mas eu acho que foi a falta do desenvolvimento. De piloto, né? Mas eu acho que também, igual a gente que estava no Rio, a gente via que, tipo... No Rio, você não tem praça, como é que você vai se desenvolver? Exato. É a mesma coisa não ter... Tem outros estados, eu tô falando de Rio que a gente conhece, mas assim... o Rio a gente conhece, tem outros estados que tem esse mesmo problema. Então, para mim, o que faltou quando a gente teve esse buraco? É a falta de um desenvolvimento de qualidade.
que foi o que agora passou a vir, né? Como o Drogovic, como Mas o que você sente que melhorou nesse desenvolvimento de qualidade para chegar nesse ponto? o investimento. Mas o investimento, você diz, do governo ou o investimento de marcas e empresas apoiando o movimento? Conjunto, né? De empresas, de, né, tipo assim, pessoas também influentes que ajudam o desenvolvimento do piloto, pessoas que entendem do automobilismo, que segue a família desse piloto e o pai do piloto que fala assim, ó, esse é o caminho aqui, eu errei fazendo isso, esse é o caminho. Né? Vou te dar um exemplo. Cara, o Gabriel, o Drogovic fizeram kart na Europa, se desenvolveram, fizeram as categorias de base na Europa, tudo. Rodaram quilometragem, chegaram nas categorias, já aquilo que eu falo, o cara não tem que chegar na Fórmula 3, na Fórmula 2, ano de aprendizado. Não existe isso. Para já se o cara mostrar. tem que chegar, ou é segundo, ou ele ganha o campeonato. Sim, se provar ali instantaneamente. Tem que ser, porque já é difícil quando o cara é segundo ou ganha o campeonato. Bizarro nível. Você vê o caso do Drugo. O competitividade, Drugo sim. ganhou o campeonato, cara. Olha o que é difícil. Aham. E eu acho que pra mim, cara, tomara que venha um segundo piloto, mas vai ser difícil pra arrumar uma vaga pro Câmara. Né? Entendeu? Porque, tipo assim, entrou carne nova, né, na Fórmula 1. Sim. Cara, e geralmente, pra uma carne daquela ali sair, tem que ser uma coisa muito ruim também. Sim, é difícil essa dança das Entendeu? cadeiras, né? De trocar e entrar na Fórmula Apertou, 1. cara. O funil apertou. Então, eu acho que é um conjunto, assim, digamos. Eu acho que é pessoas pra direcionar, Uhum. né? Eu mesmo tive muito erro na minha carreira por uma falta de direção. Sim. Outros pilotos também talentosos tiveram esse mesmo erro. Então, acho que também tem boas pessoas assessorando a direção desses pilotos que vêm, né? Como o Rafa, o Gabriel, o Drogovic. Junta também um pouco do investimento, porque é normal, o automobilismo é conexão, é contato, cara, família do Gabriel, o Enzo correu comigo desde criança, né, do Gabriel Bortoleto, o pai dele, cara, sempre foi um pai bem relacionado também, então eu acho que juntou tudo, e para ser a cereja do bolo, um empresário que consiga Te vender botar bem. o cara um acesso ali na Sim. Fórmula 1, Sim. eu acho que o que falta também é isso, entendeu? Acho que hoje com conteúdo, igual a gente também trocando ideia aqui, tipo, as pessoas vão entendendo mais e gera um pouco mais de Sim. apoio e suporte para essa direção. Eu acho que também O que você ecossistema falou, tá ficando mais o Drive forte. to Survive deu uma movimentada em mídia, né, no Mídia. automobilismo, coisa que estava meio congelada. As pessoas passaram Sim. a ter mais interesse em pesquisar, Sim. né, do que só ver a Fórmula 1. Inclusive não é jabá não, mas aqui você falando eu pensei, tipo, por exemplo, agora também tem uma série do Abdallah Brothers, que já vieram no Backstage. É um Tá. filme, na real, eles vão lançar, de automobilismo meio um o do documentário. Absurdo. Absurdo. Depois você vai ver, você vai entender. Isso cria um interesse, né? Sim. Pessoas, tipo assim, é o que aconteceu no Drive to Survive. Público feminino sempre foi baixo no automobilismo. Sim. Tá crescendo? Tá crescendo. Claro que crescendo. ainda o masculino ainda domina. Mas por quê? Por causa do Drive to Survive, né? Aquela Sim. coisa de série, Vida fora da pista. criação de polêmicas, Sim, que sim, eu, sim. eu, pelo conhecer internamente, eu sei que algumas coisas não aconteciam, era a própria criação do Netflix, Uhum. mas isso dá curiosidade, Sim, né? sim, Então sim. as pessoas passam... Cria o drama. Cria o drama e tal, então... Tudo isso acho que alavancou um pouco Ajudou. o automobilismo. Tá, e aí eu sempre pergunto as previsões daqui 5 anos, porque aqui é um corte que daqui 5 anos a gente vai voltar e vai ver o que você acertou do futuro. Do mundo, da tua vida, do automobilismo. A Pô, gente... eu ia falar uma coisa descontraída, mas eu ia tentar jogar na Mega da Virada de novo. Se eu acertasse daqui a 5 Daqui anos... 5 anos. Porra. Pode, Não, mas vamos começar com Fórmula 1 mesmo, pela resenha aí. O que você acha também daqui 5 5 anos dos pilotos? Verstappen ainda tá na Fórmula 1, tipo... O que vem na tua cabeça daqui? Eu acho que 5 anos eu vejo o Verstappen com 5 ou 6 títulos. Você sente que ele vai seguir agora com Eu essa... acho que ele tem gás pra vir pra mais uns 2 ali ou 1. Tá. Quem ganha esse ano? Difícil. Muita gente escondendo o jogo na pré-temporada. Sim, sim. Muita equipe escondendo o jogo. Daqui a 5 anos na Fórmula 1, talvez eu acredito que eu vejo o Bortoleto numa melhor equipe. Melhor equipe, você acha que ele vai estar ali entre o quê? Os top 10? Hoje o atual cenário da Sauber não é a Sim, equipe sim. de ponta, vamos ser sinceros.
pode ser que daqui a 3, 4 anos a Audi, né? Agora é a Audi. Que agora é a Audi, ela seja uma equipe de ponta. Então é isso que eu imagino. Não imagino talvez ele saindo, mas eu imagino talvez ele crescendo estando juntos. numa equipe Que tá crescendo. com potencial para ganhar corrida, possivelmente título. Né? Aham. Porque ele entrou, ele já vai entrar para o seu 2º ano. 5 anos, ele já vai ser um cara bem cascudo ali. Né? E mesmo assim, se manter 5 anos na Fórmula 1, cara, é difícil. Um cara mesmo que trabalha hoje na McLaren me falava isso. Entrar nem é tão difícil. O problema é se manter por vários anos. É difícil pra caralho, mas comparado ainda não é tão Ele difícil. falava isso pra entendeu? mim. Ele falou, não, ele, né, ele trabalhava pro Maldonado, né? Aham. Falava, cara, entrar não é difícil. Se você tiver grana, entra. O problema é você se manter ali com isso durante Sim. 5, 6, 10 anos. Aham. O que Então, mais? E aí, pra tua vida? Ou o que você acha do automobilismo? A gente falou também de Na carro minha elétrico. vida, eu me vejo hoje dividindo um pouco acredito eu, daqui a 5 anos, um pouco o automobilismo e o trabalho com a minha família, né? Hoje é meu avô e meu pai que trabalham na empresa, mas eu me vejo daqui a 5 anos estando Irado ali saber com eles, isso. então dividir um pouco a função. E, cara, aí, putz, eu vou casar final do ano, então Filho já daqui 5 anos? Quando a gente voltar aqui? acredito que sim. E, né, pô, nem acho que daqui a 5 anos, 2 anos. Então daqui acho, 5 anos, dois filhinhos. E aí possivelmente ainda vai estar pedindo já pra ver kart, né? Então aí talvez Você vai se meter aí nesse tem problema. aí eu talvez tenha que parar de correr. Talvez. Eu penso meu também, se ele quiser, eu vou tentar buscar o caminho pra ele poder brincar, então. mano. Eu acho que a gente aprendeu Acho que- muito. Acho que o esporte, né? Pode ser que ele goste do kart, do automobilismo, como pode ser que ele goste Que de não. futebol, como pode ser que ele goste de outro esporte. Eu acho Sim. que o esporte ele ensina muita coisa Não, também. e tu tem um lado aí que também a galera não sabe. Tu tem a brisa do surf. Como é que é dividir, tipo, Cara, ir pra pista e surfar, irmão? Pois é, então, eu vim de uma família que era da água, né, do surf. Meu pai competiu no circuito mundial, tudo, a perna sul-africana na época e europeia. Então é um esporte completamente oposto, né, do porque que eu calmo, fui inventar. vê a onda. Meu pai tá chovendo meteoro, ele tá calmo, né? Então, Ele é um cara... Você conhece o cara, então... Ele é muito bom. Assim, nem eu sei direito como é que eu vim parar no automobilismo por causa disso. Mas o surf foi uma coisa que me ensinou muita coisa que eu trouxe pro automobilismo, inclusive. Né? Caraca. Eu, por muitos anos, tipo assim, no automobilismo eu já tô habituado àquilo. Quando você tá habituado a uma coisa que para qualquer pessoa dá um medo, eu sentia que eu estagnava. Eu não tinha uma melhora. Quando eu passei a fazer o surf, principalmente entrar em condições com meu pai no mar, que era um medo que eu não dominava, isso me agregava psicologicamente no carro. Porque eu comecei a lidar com o medo que eu não dominava e eu tinha que dominar. Aham. Que era a questão de o mar tá grande, tudo. Porra, vou tomar um caixote aqui, vou Sim, ficar dá cagaço 2 mesmo. metros pra debaixo d'água. Eu passei a ter esse sentimento dominar e isso me ajudou muito, principalmente nos momentos de largada. Aí eu ter mais esse momento tranquilidade é e tal. Porque foda. você sabe, o momento da largada, cara, Mas esse é um que pra mim dá não tem nada formigamento no estômago. na vida que replica isso. Eu tenho muita vontade de poder viver esse momento de novo. Largada de corrida pra mim, É nada aquilo, né? se equipara. Lá Na de hora do momento, paraquedas. na hora do momento tem piloto que fala, porra, que merda que eu tô fazendo aqui. Mas aí quando tu sai desse momento, fala, pô, aquele momento era bom, né? É bom pra caralho, mano. É. Tipo, nada nunca bateu Aquele isso pra frio, o mim. formigamento que dá. Mas no surf eu aprendi a lidar com o medo que eu não dominava. Coisa que eu no carro já estava habituado. Sim. E isso me ajudou muito a ter mais tranquilidade dentro do carro nas largadas. Por incrível que pareça. Irado. Eu passei é uma coisa psicológica. Inclusive já me falaram isso. O atleta que às vezes faz um outro esporte onde ele não domina o medo, ele parece que... Já me disseram isso. Parece que ele se desenvolve melhor também no esporte que ele está habituado. Irado. A Letícia Buffoni também é um exemplo disso recente, que tá começando a brincar, que já Ela anda vive na adrenalina. Com certeza ela não sabe gerir esse medo, né? Uhum. Uma largada a 200 e poucos por hora. Mas é engraçado que na hora de descer a mega rampa, ela desce com um Exato. sorriso e não tá nem aí, né? Exato. Então,
Mais alguma previsão pro futuro? Daqui 5 anos, você acha? Da humanidade? Cara, eu AI. acho que daqui a 5 anos, pra gente antigamente 5 anos era uma coisa muito curta, né? Eu acho que daqui a 5 anos muita coisa vai mudar. Eu acho que tecnologia vai entrar muito, a tecnologia, principalmente nesse setor de IA, cara, que 2 anos os negócios já estão voando rápido, mudando. Acho que muita coisa a gente vai acabar ficando super dependente de tecnologia. Sim. Eu tenho um certo receio, mas realmente é uma grande vantagem você ter tudo hoje na palma da mão, né? Mas vamos levar isso de tecnologia para carro. Então, o que você acha que daqui 5 anos a gente vai ver diferente no mundo? Né? Não tô falando de corrida, né? De corrida. Tô falando, tipo, Eu acho da que vida real mesmo. muita coisa que hoje a gente faz vai ser automatizado, né? Por exemplo, a própria questão de táxi, tudo, né? As coisas vão ser mais automatizadas, mais práticas. A pessoa ela vai talvez não ser tão dependente de muita coisa que ela precisa às vezes fazer. Né? Tudo tá ali na mão ali, né? Eu vou dar uma previsão de maluco. Eu acho que daqui 5 anos, Uber nos Estados Unidos, 50% vai ser autônomo. Tá, acredito. Tipo, só questão de ou alterar uma lei lá. Exato. Daqui 5 anos eu acho que metade dos Ubers que você pedir ou qualquer coisa vai ser que pra mim autônomo. eu acho que futuramente vai acontecer. Avião vai ter autopiloto, não vai precisar de piloto. Eu conversei com um piloto. Ele deu a previsão dele que ele não acha que as pessoas vão confiar para não ter um piloto, mas em vez de ter 2, que um era para ajudar o outro, só vai ter um cara supervisionando. É isso aí. AI. Eu acho. Exato. Porque, cara, se você pegar, é o que você vê na notícia, né? Eu não Sim. entendo de avião, mas é o que você vê na notícia. Quando tem um desastre aéreo, os caras sempre falam que foi erro humano. Você fala, cara, tem tanta automatização, erro humano, então os caras daqui a pouco vão passar a não ter mais dependência humana. Mas vai te falar que você tá num avião que não tem um piloto, eu quero ver tu entrar. Eu já fico meio coçando a cabeça quando tem o piloto, então... Exato. Imagina 100, né? Eu acho que muita coisa em 5 anos vai acontecer nesse sentido. Sim. Porque pra gente, cara, antigamente 5 anos era curto, né? Daqui a 5 anos vai estar a mesma coisa. Agora é uma velocidade Hoje, cara, fudida. 2 anos já tem uma coisa nova, então em 5 anos muita coisa vai mudar. Mais alguma mensagem que a gente deixou de falar? Alguma coisa que você acha que era da hora a galera saber? A mensagem Porra, muita coisa. Aí é muita coisa pra falar, cara. Mensagem. Acho que. Não, se a gente esqueceu de alguma coisa. Você acha que a gente passou por tudo, a tua trajetória? Acho que sim. Foi? A única mensagem que eu posso dizer hoje eu vou usar uma mensagem motivacional, de repente, que muita gente vê o Correndo de Porsche, acha que, né, é um mar de rosas, então. Nada acho que vem no mar de rosas, né? Tudo vem de trabalho muito dedicado, suado. Mesmo vendo o automobilismo, Sim. Não boto só eu na posição. Vários outros pilotos. Piloto não sei o que, tem dinheiro, ele pode... Mas, cara... É uma vida foi dedicação. E foi a vida inteira abdicando de tudo. Cara, eu abdiquei de festa de amigos, festa de aniversário, família. Eu fiquei morando na Itália sem ver meus pais. Na tua infância, basicamente. Minha infância, foi minha infância inteira, né? Colégio, fazia o curso à distância, voltava, tinha que fazer as provas, então abdiquei, sair com amigos, um monte de coisa, ver família, conviver com família. E, cara, tudo isso em função de uma coisa que eu tava mirando lá na frente, né? Tipo assim, não era uma coisa... Você vê aqui 2 anos. Você tem que estar olhando 10 anos. Você tá falando de 20, né? Quando a gente começou lá no kart. Pois é, você vê, então. E você vive um monte de incerteza na cabeça, né? Sim. Porque quando você tá olhando pra uma coisa, você tá mirando assim pra 20 anos, cara, é muito Será longo. que eu vou chegar? Cara, o que vai acontecer? O que será? Será que eu vou estar vivo? Não sei. Eu espero que sim, que daqui a 20 anos a gente tá aqui. Eu espero que eu seja 90... Não, a gente vai passar de 100, irmão. Tomara. É isso. Cara, eu sei que meu bisavô era 96, meu avô 82. Então, vamos chegar lá. Então eu acho que pelo menos os 90, pelo menos 96, que é o ano que eu nasci, aí tá bom. Tá ótimo. Então, irmão, brigadão aí por literalmente invadir o box.
de vocês no dia de treino. Aí vai ter corrida esse final de semana, começa a temporada. Boa sorte. Obrigadão. E tamo junto, lindão. Valeu. Então se inscreve no canal, comenta o nome do próximo convidado e até domingo que vem. Valeu!